Paz do nosso Senhor Jesus, meus amados irmãos, cumprimento os irmãos com essa doce paz, essa paz que nós encontramos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Bendito é o nome do Senhor que nos deu mais essa oportunidade de estarmos aqui, na sua casa, na sua igreja, no lugar que Ele escolheu, para que o nome dEle fosse glorificado e exaltado. Quero agradecer ao meu Deus por essa oportunidade, e agradecer a você que está nos acompanhando no canal da igreja, aqui no YouTube. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Quero compartilhar uma palavra com vocês aqui no livro de 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo de número 1, versículo de número 13. 1 Pedro 1, 13. Você está com a sua Bíblia em mãos? Abra comigo aí. 1 Pedro 1, 13. Diz assim a palavra do Senhor: por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Assim como em todos os lugares que nós vamos, ainda mais agora nesse tempo de pandemia, nós temos que seguir alguns procedimentos. Um exemplo: se eu e você formos no fórum, nós não entraremos ali de qualquer maneira. Eu não posso entrar no fórum de bermuda, porque ali eu serei barrado. Só pode entrar ali de calça. Então, em alguns lugares que eu e você vamos, tem que ter alguns procedimentos. Isso é na vida diária. Agora, com esse tempo de pandemia, temos que lavar as mãos, usar sempre o álcool em gel, máscara. Então, são esses procedimentos que nos ajudam a nos manter afastados, de pegar esse vírus. Mas, na nossa vida cristã, nós, como homens e mulheres de Deus, também é necessário que nós venhamos seguir alguns procedimentos que o próprio Senhor deixou para mim e para você seguir. E esses procedimentos nos ajudarão a alcançar a vida eterna. Esses procedimentos trarão para nós vida, paz, alegria. E quando nosso Senhor Jesus Cristo voltar, regressar, salvação eterna. Por quê? Porque é isso que Ele nos ensina e é isso que Ele nos manda. Então, se o Senhor nos ordenou, se o Senhor nos mandou, é o que nós temos que fazer, é cumprir com os seus mandamentos, é cumprir com as suas palavras. E sabendo disso, que nós somos homens pecadores, que nós somos sujeitos a erros, a falhas, que nós somos sujeitos a abandonarmos o caminho de Deus, e que muitos ainda vêm pensamentos, ainda vem sofisma colocado pelo inimigo na mente, e que pensa que outrora a sua vida era melhor, que outrora, quando você vivia uma vida de pecado, uma vida afastada de Deus, uma vida totalmente alheia às coisas de Deus, ainda vem esses pensamentos que era melhor quando você estava afastado de Deus. Então, agora que nós somos conhecedores da sua palavra, agora que o Evangelho de Cristo foi pregado a nós, que éramos perdidos, que éramos pecadores, que estávamos totalmente distantes dos caminhos do Senhor, a palavra de Deus hoje nos diz: por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios. Pedro está nos ensinando o que é cingir. Por isso, cingindo o vosso entendimento. O que é cingir? É colocar,
é colocar ao redor. É uma cidade, por exemplo, uma cidade que é cingida por um muro, ou seja, aquele muro foi colocado ao redor daquela cidade. E Pedro está dizendo: por isso, cingindo o vosso entendimento. Ele está dizendo: revesti, colocai, ande como homens e mulheres que têm entendimento, como homens e mulheres sóbrios. Coloque esses entendimentos, esses ensinamentos que o Senhor tem dado a nós em prática. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios. Pedro está aqui nos dando a receita para nos manter afastados do pecado. Um homem e uma mulher de Deus, irmãos, ele tem que se manter afastado do pecado. Um homem e uma mulher de Deus, ele não vive pecando, ele não vive transgredindo contra o Senhor. O homem e uma mulher de Deus, eles precisam ser sábios, eles precisam ter entendimento. Por quê? Porque todos os dias nós somos levados a abandonar os caminhos do Senhor. Todos os dias, se eu e você não estivermos firmes na presença do Senhor, a maior parte do nosso tempo é ocupado pelo um aparelho celular, a maior parte do nosso tempo é ocupado na frente de uma televisão, a maior parte do nosso tempo é ocupado com as coisas deste mundo, e acabamos deixando de lado as coisas eternas, as coisas celestiais, as coisas de Deus. Pedro está nos ensinando a nos manter firmes com Cristo Jesus, nosso Senhor. A palavra de Deus está nos ensinando hoje, nessa noite, que é dever meu e seu nos cingirmos de entendimento, nos revestirmos de entendimento, colocarmos em nós entendimento, termos em nós entendimento e sermos sóbrios, homens e mulheres inculpáveis diante de um Deus santo, diante de um Deus justo. Homens e mulheres que entendem as suas palavras, que entendem os ensinamentos do Senhor e que receberam os ensinamentos do Senhor e que colocam em prática o que Ele tem nos ensinado. Isso é uma vida cristã. A palavra de Deus nos ensina hoje a termos santidade de vida, a vivermos separados do mundo, a perdermos a nossa vida para que ela seja ganha por Cristo Jesus. A palavra de Deus está nos ensinando a nos cingir de entendimento, ou seja, nós temos que nos revestir de toda a palavra de Deus. Nós temos que nos cingir de todo entendimento, de toda a sabedoria que a palavra de Deus traz para mim e para você. E sede sóbrios. Quando a palavra de Deus diz sede sóbrios, isso nos traz uma comparação de alguém que você talvez conheceu ou conhece, que bebeu, que se embriagou e que fez coisas que quando ele estava bom, sóbrio, ele não fazia. Quando a palavra de Deus diz sede sóbrios, a palavra de Deus está dizendo, nos ensinando, não vos embriagueis com vinho que traz contenda, com vinho que traz discussão, com vinho que traz ira. Não vos embriagueis com o vinho da perdição. Não vos embriagueis com o mundo. Você está entendendo a figura de linguagem? Santidade de vida, amados, é o que a palavra de Deus nos ensina hoje nessa noite. Santidade de vida, irmãos, é o que Deus requer de mim e de você. É por isso que a palavra de Deus diz: por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai
inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Sede sóbrios e esperai na graça do Senhor. Ou seja, confiai na graça do Senhor. Acredite, confie que o Senhor tem poder suficiente para nos manter afastados do pecado, para nos manter afastados de uma vida que desagrada ao Senhor. Ele disse: esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida. Esperai nessa graça a qual eu e você estamos sendo ensinados, a graça de Cristo. Esperai nela. Ela foi traga a mim e a você. Ela foi revelada a mim e a você. Ela está sendo revelada dia após dia a mim e a você. Hoje nós conhecemos completamente o que o Senhor espera de nós. Hoje nós conhecemos o seu caminho, aonde Ele quer que nós venhamos andar. Ele quer que nós venhamos andar após as suas pisadas, após o seu caminho. Aonde Ele anda, aonde Ele andar, Ele quer que eu também e você venhamos andar, que é o caminho de retidão, de justiça, de equidade, de verdade. É esse caminho que nós temos que andar. E Pedro está dizendo, nos ensinando, esperar inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. O Filho de Deus foi revelado a nós. Ele foi revelado a nós não só como um Deus que criou os céus e a terra, não só como um Deus que fez todas as coisas, não só como um Deus que sustém o universo e tudo que há na palma das suas mãos, mas a graça de Deus foi revelado a nós em Cristo Jesus, mostrando para nós que Ele é um Deus que sustém os seus escolhidos, que Ele é um Deus que salva os seus eleitos, que Ele é um Deus que tem poder para nos manter afastados do poder do pecado, do poder da escravidão do pecado, e nos manter fiéis numa vida íntegra, reta diante do Senhor, numa vida separada para o louvor de Deus. É isso que Deus espera de mim e de você, irmãos. Eu sei que é maravilhoso cantar, eu sei que é maravilhoso pregar a palavra do Senhor, eu sei que é maravilhoso servir a Deus, mas mais maravilhoso do que isso é dar ouvido aos seus mandamentos, aos seus ensinamentos. E o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo da verdade, nos ensina hoje nessa noite que eu e você temos que nos cingir de entendimento. Nós temos que nos revertir dessa palavra. Você tem que ter um tempo para ler a palavra de Deus. Você tem que disponibilizar tempo para buscar, para meditar nas santas palavras do Senhor. Se você não tem feito isso, você está negligenciando os mandamentos de Deus. Se você não tem separado tempos e mais tempo exclusivo para o Senhor, em leitura da palavra, em meditação da palavra, em oração, em busca, você tem negligenciado os mandamentos do Senhor. É dever dos filhos de Deus se santificar, se separar para fazer a vontade de Deus, para andar nos caminhos do Senhor. Então, a palavra está nos ensinando hoje claramente. Dê ouvido, irmãos. Dê ouvido, queridos irmãos, o que o Senhor está nos ensinando. E o que Ele está nos ensinando é exatamente isso, que nós temos que cingir o nosso entendimento, cingir o vosso entendimento. Nós temos que ser sóbrios. Quando fala de sobriedade, nós temos que ter a consciência limpa, que nós estamos fazendo o
o que o Senhor está nos mandando, nos ordenando. É isso que a palavra de Deus está nos ensinando. No versículo de número 14 diz: como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Como filhos da obediência. A palavra de Deus fala de uma parábola de 2 filhos e de um pai que chega com o filho e diz: filho, vai trabalhar hoje na minha vinha? Esse filho diz: sim, Senhor, e não foi. Ele chega com outro filho e diz: filho, vai trabalhar hoje na vinha? E o filho diz: não, pai, hoje eu não vou. Mas depois ele se arrependeu e foi. E a parábola termina Jesus perguntando qual dos 2 fez a vontade do pai. E a resposta foi: aquele que disse que não ia, mas depois se arrependeu e foi. E é isso que a palavra de Deus está dizendo hoje. Como filhos da obediência, como filhos que outrora, antes de conhecer a palavra de Deus, antes de conhecer essa graça bendita do nosso Senhor Jesus, nós éramos filhos que dizíamos não à sua palavra, não aos seus mandamentos, não aos seus ensinos. Nós não queríamos saber de Deus. Nós vivíamos uma vida totalmente alheia às coisas de Deus. Mas hoje, depois que o Senhor nos chamou e depois que Ele colocou as suas leis no nosso coração e mudou a nossa vida e transformou a nossa mente, nós temos que nos comportar como filhos obedientes ao Senhor. E como nós mostramos que nós somos obedientes? Como Pedro está dizendo aqui, como filhos da obediência, não vos amaldeis as paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Quando é que nós mostramos que nós somos filhos obedientes? Quando em nós o pecado ele foi morto e sepultado. Quando que nós provamos obediência ao Senhor? Quando nós deixamos para trás e esquecemos e não praticamos mais toda a vida de pecado que nos acompanhava outrora. E é o que a palavra de Deus está nos ensinando hoje. Como filhos da obediência, não vos amoldeis. Não entre nos moldes. Não entre no padrão do mundo. Não se comporte como o mundo se comporta. Não tenha atitudes como aqueles que não conhecem a Deus têm. Não ande como eles, não fale como eles, não se comporte como eles. Irmão, nós temos um Deus. Nós fomos comprados por sangue, sangue precioso de Cristo Jesus. E é através desse sangue, é por esse sangue que nós vivemos, que nós nos movemos. É por esse sacrifício que nós batalhamos todos os dias na nossa fé, para que eu e você venhamos permanecer de pé diante do Deus Todo-Poderoso, inculpáveis diante da sua face, pois o Senhor espera isso de mim e de você. E a palavra de Deus está nos ensinando, como filhos da obediência, não vos amaldeis as paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Quando eu e você não conhecemos a Cristo, nós mentíamos. Quando eu e você não conhecemos a Cristo, nós cometíamos todo tipo de atrocidade. Nós éramos totalmente desobedientes à palavra de Deus, aos ensinamentos de Cristo Jesus. E a palavra de Deus está dizendo, para mim e para você, se você é filho, se você é filha, é necessário que você não vos amaldeis as paixões que você tinha anteriormente, o desejo compulsivo pelo pecado, o desejo compulsivo pela mentira, o desejo compulsivo pela injustiça. Agora nós fomos transformados em filhos de Deus. E é necessário
que nós venhamos estar cingidos de todo o ensinamento, de todo o entendimento que o Senhor tem dado a nós. E o que Ele tem nos ensinado? A viver uma vida sóbria, a viver uma vida de obediência a Ele, a viver uma vida de comunhão com Ele, a viver uma vida separada deste mundo para Ele. O Senhor espera isso de mim e de você, irmãos. Que o nosso coração se volte para o Deus Todo-Poderoso. Que a minha mente e a tua mente seja enredada para tudo que o Senhor tem nos ensinado e nos mostrado. Que nós venhamos curvar o nosso coração para os mandamentos do Senhor e obedecer tudo que Ele nos ensina. Não permita que o velho homem, não permita que a velha criatura volte em você novamente. Não permita que os pecados que você cometia outrora te levaria à morte. Não permita que você seja levado de novo por eles, por um caminho a qual você não quer chegar. Por isso, ao ouvir essa pregação, essa mensagem que o Senhor tem nos dado hoje, te cinge de entendimento, te reverte da sabedoria de Deus, te reverte dessa graça que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. E em vez do teu coração ser amoldado com as coisas deste mundo, com as perversidades que existem na atualidade, que o teu coração e a tua mente seja moldado pelos caminhos de Cristo, pela redenção da sua palavra, pela graça inaudita que tem no nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus diz: se hoje ouvir a voz do Senhor, não sejais como os israelitas que tentaram a Deus no deserto. Eles ouviram e ouviram tremendamente a voz de Deus, mas não deram crédito a ela. Que não seja assim comigo, que não seja assim contigo. Pelo contrário, que nós venhamos ouvir e obedecer à voz do Senhor. Versículo de número 15 diz: pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Olha o que a palavra de Deus está dizendo. Em vez de vos amoldar as paixões que nós tínhamos anteriormente, a palavra de Deus está nos ensinando, pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou. Quem nos chamou? Cristo Jesus. Segundo Ele é santo, nós também temos que ser santo em todo o nosso procedimento. Irmãos, dê bom testemunho na sua casa, dê bom testemunho no seu trabalho. Irmãos, hoje a maioria dos crentes querem ganhar outros na raça, mas não é assim. Os descrentes precisam ver em mim e em você bom testemunho. Eles precisam ver em mim e em você o nosso procedimento. Que procedimento é esse? Um procedimento fiel ao nosso Senhor. Um procedimento que satisfaz ao nosso Deus. Eles precisam conhecer a mim e a você como cristão, não pela roupa que nós vestimos, não pela Bíblia que carregamos debaixo do braço, mas pelo nosso santo procedimento. Será que o teu vizinho olha para você e diz: esse homem é um homem de Deus, essa mulher é uma mulher de Deus? Porque o que adianta, irmãos, preste atenção no que o Espírito Santo de Deus está nos ensinando. O que te serve? Para que te serve? E para que me serve? Eu orar, eu jejuar, eu cantar louvores, eu ler a Bíblia, eu meditar na Bíblia.
se os meus procedimentos são como um homem e uma mulher que nunca conheceu a Cristo, que nunca ouviu a sua palavra, que nunca recebeu seus ensinamentos, não adianta de nada, irmãos. O verdadeiro crente não é aquele que canta, não é aquele que louva, não é aquele que lê a Bíblia, não é aquele que se deleita na palavra de Deus. O verdadeiro crente é aquele que é separado para Deus, é aquele que tem a sua vida santificada a Deus, é aquele que não permite com que a sua vida venha a ser amoldada com as coisas deste mundo, é aquele que não permite com que o inimigo venha te afastar dos caminhos de Deus, é aquele que tem um santo procedimento em tudo que vai fazer, em tudo que vai pensar. Louvado seja o nome do Senhor por esse ensinamento que o Senhor tem dado. Então, em vez de praticar, de voltar a fazer o que eu e você fazíamos outrora, pelo contrário, sede santo, como santo é aquele que me chamou e te chamou. E nós temos que ser santo em todo o nosso procedimento, sabendo que só o nosso Deus sabe se nós temos feito isso, se nós somos santos em todo o nosso procedimento. Só Ele sabe. Vamos mais adiante? Versículo 16: porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocai como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. A palavra de Deus está nos ensinando. Ora, se você chama a Deus de Pai, se você chama Cristo de Senhor, é necessário que nós também venhamos ser, segundo Deus é, santo, justo. Se nós chamamos a Cristo de Senhor, é necessário que nós venhamos nos cingir de todo o entendimento a qual Ele tem dado a nós. Como diz a palavra de Deus: ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoa julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. O que a palavra de Deus está nos ensinando? Todos aqueles que dizem que são filhos e filhas de Deus, eles têm que se portar com temor, eles têm que ser santos, eles têm que ser separados, eles têm que ser homens e mulheres que dão bom testemunho na sua casa, no seu trabalho, aonde quer que eles estejam. E mais, a palavra de Deus está nos ensinando que nós temos que nos portar com temor durante o tempo da nossa peregrinação, ou seja, enquanto existir vida, enquanto houvesse fôlego de vida em mim e em você, é necessário que nós venhamos temer ao Senhor. Isso prova, quando nós tememos a Deus, quando nós andamos em temor, isso prova que nós estamos nos cingindo de sabedoria, nos cingindo de entendimento da palavra de Deus. Porque o que mais a palavra tem nos ensinado: tema ao Senhor, tema ao Senhor, tema ao Senhor. Olha que a palavra de Deus vai nos ensinar agora, no versículo de número 18, acompanhe comigo. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que foste resgatado do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue como de cordeiro, sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus está nos ensinando que nós temos que colocar de uma vez por toda na nossa mente, no nosso coração, que não foi por coisas corruptíveis, como ouro e prata, coisas que se acabam, coisas que hoje nós temos, amanhã não temos mais. Não foi por coisas corruptíveis que eu e você fomos comprados
que eu e você fomos libertados, que eu e você fomos livres do nosso vil procedimento, a qual nós recebemos dos nossos pais. Não foi por ouro, não foi por prata, foi pelo sangue perfeito do Cordeiro Imaculado, Cristo Jesus. A palavra de Deus está nos ensinando hoje, nessa noite. Dê valor no sangue de Cristo. Dê valor naquele que te salvou, que te libertou. Dê valor naquele que, quando ninguém mais dava nada por você, te achou, te limpou, colocou no teu coração, na tua mente, os seus ensinamentos, para que hoje você andasse livre do pecado, sem culpa diante do Deus Todo-Poderoso, sem culpa diante dos homens, sem culpa diante de Deus. É para que hoje eu e você fôssemos libertos do nosso fútil, do nosso vil procedimento que nós tínhamos outrora. O sangue de Cristo fez isso para nós. É o que a palavra de Deus está nos ensinando hoje. Livre-se disso, irmãos. Santifique-se ao Senhor. Entrega a tua vida ao Senhor. Ande nos caminhos do Senhor. Faça a vontade nele. Confie no Senhor. E mais Ele fará por mim e por você. Que o nosso Deus prospere a tua vida e os teus caminhos. Para a glória do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém.